falando do Biden, numa possibilidade ali dele vir a ser realmente o candidato, efetivamente, pelo Partido dos Democratas. Do outro lado, nos republicanos, a gente tem a figura também muito forte de Donald Trump. Qual, na sua visão, você acredita aí que pode realmente... Porque também tem o DeSantis, que a gente não pode desconsiderar também como um nome forte para os republicanos, né? A questão muito ali da força exatamente dessa imagem. Até onde também pode ser bom ou ruim ter uma figura, um líder aí tão radical? Porque o Trump, ele acabou saindo muito machucado ou queimada a imagem dele, principalmente pela própria mídia ali que fez, pelo fato deles também ser muito radical nessa imagem. Como a gente acaba vendo aqui, a própria acontecendo recente com a nossa política interna também. Você acha que para os republicanos, Trump ou DeSantis ali pode ser um nome mais assertivo, de repente, para essa disputa? Um dos grandes desafios que você tem nas mídias sociais é a questão das bolhas, em que você começa a conversar somente com a sua bolha e você começa a manter um diálogo exclusivo dentro desta bolha que não corresponde, de fato, à realidade de tudo aquilo que está acontecendo. Então, nós observamos que um dos grandes problemas que a gente enfrenta atualmente é esse ensimesmamento da política, em que a pessoa sai e só trabalha dentro daquele universo. E aí você tem uma série de coisas que vem resultando disso. Notícias falsas, os famosos fake news, as teorias de conspiração que pululam dentro dessas bolhas como a gente nunca viu antes na história deste país, para citar, né, parafrasear o atual ocupante do Palácio do Planalto. Mas o que a gente nota nessa história toda é justamente essa questão das bolhas que a gente tem. O grande caso do Donald Trump é que na bolha republicana, onde também pulularam essas teorias conspiratórias, tudo isso, ele tem uma base muito importante, que é extremamente ativa dentro do Partido Republicano. E tem um aspecto também, Paula, para a gente não esquecer aqui, que é relevante de enfatizar. De todos os presidentes republicanos, e vamos olhar a partir de Ronald Reagan, né? Se nós quisermos ir mais para trás, mas do Reagan para cá, o que nós vimos é que o Donald Trump foi o que efetivamente implementou a agenda do Partido Republicano. Por isso que ele tem uma base de apoio muito forte, de 90, 95. Claro, tem razão de todas essas situações, escândalo, Capitólio, um monte de coisa, ele vem perdendo esta base. Mas ele implementou a agenda do Partido Republicano como nenhum presidente republicano fez anteriormente. Então, este que é o grande problema, porque o establishment do Partido Republicano não é tão republicano quanto a base que o Trump construiu. E tem um outro fator importante aqui que a gente às vezes esquece. O Donald Trump conseguiu transformar o Partido Republicano num partido de base popular. Isso é verdade. Ele tomou ali aquela base que era dos democratas, que é o que eu falo sempre, né? Hoje em dia, os partidos trabalhadores, eles falam de tudo menos do trabalhador, de como melhorar a vida do trabalhador. Pobreza. Né? É um negócio, eles falam de uma série de coisas que são perfunctórias, mas não se aborda efetivamente a melhoria da qualidade do trabalho, do crescimento da economia, esse tipo de coisa. Então, o Partido Democrata nos Estados Unidos faz exatamente a mesma coisa. Você vê a agenda, é o que eu falo sempre, né? E até a gente fala comparando os partidos de esquerda, os partidos de esquerda europeus e o Partido Comunista Chinês, os chineses não tem nada a ver com a agenda dos partidos de esquerda que você observa no Ocidente. Aliás, muitas das coisas que os partidos de esquerda no Ocidente apregam nunca vai passar na China, não é? E a China que é o país comunista, isso, né? Então você começa a analisar isso e você vê o absurdo da agenda de esquerda que tem e que abandonou justamente o trabalhador e que deixou o trabalhador com a brocha na mão. E é por essa razão que o Partido Republicano, o Trump, conseguiu fazer com que o Partido Republicano tivesse essa base. É por essa razão que ele é importante, ele é um grande eleitor. E, claro, o grande problema do Trump se chama Donald Trump. Né? O maior problema que ele tem é ele mesmo, né? Boa definição. Né? E o ego do Donald Trump, de ele tropeçar no próprio ego, esse tipo de coisa. Mas não podemos esquecer, Paula,
dos 4 anos, se houve 4 anos em que a gente podia respirar um pouquinho mais tranquilo com relação à situação de paz mundial, foi no período Trump, por incrível que pareça, que era o presidente mais belicoso em matéria de bravatas, esse tipo de coisa. Verdade. Então o problema do Trump se chama Donald Trump, né?